Olá, tudo bem? Tudo bem, gente? Olha, este é o quarto webinário, bem-vindo. É o quarto webinário do programa Jung Transforma. E hoje nós vamos conversar sobre dois casos. Eu trouxe casos, né, da clínica, e de cada caso eu destaquei um sonho importante do processo. Então, o nosso objetivo hoje é ver um caso discutindo a teoria, mostrando a dinâmica emocional que cada um, né, dos casos, que cada pessoa estava vivenciando com o histórico que justifica a sua constituição psíquica. E nós vamos ver então um movimento de transformação baseados, né, nessa leitura da teoria junguiana. Nesse quarto webinário, então, nós vamos usar os conhecimentos dos outros webinários, onde nós vimos, né, a estrutura psicológica, como que Jung divide a psique humana, e vimos também o fluxo, como é o fluxo de energia e como que as estruturas se comunicam entre si, propiciando o que Jung chama do processo de individuação. Então, hoje nós vamos ver na prática aquilo que a teoria que nós conversamos nos outros webinários, tá bom? Então, eu vou trazer dois casos e a gente vai interagindo. Você pode colocar aí no chat as suas perguntas, os seus comentários, que a gente vai construindo um pensamento em cima de cada caso, tá? Eu vou lendo alguns trechos para que a gente vá contextualizando o caso, tá bom? Bom, eu vou começar então com um homem de 47 anos que veio buscar atendimento psicológico. Ele era um alto executivo de muito sucesso de uma empresa e trabalhava uma média de 16 a 20 horas por dia. Bastante pesada a carga, né, de trabalho o dia todo. Então, um homem bastante cansado, estressado, chegou, né? Quando ele chega para buscar o atendimento psicológico, ele relata conflitos com a esposa, né? Então, um casal em conflito, que inclusive estavam tentando um processo de fertilização, né, para engravidar, e com várias tentativas e nenhuma dava sucesso, o que estava produzindo no casal um estresse muito grande. Ele relata que ele não sente prazer em nada, ele não se entusiasma com nada, ele perdeu a empolgação pela vida, pelas coisas, né? Então ele não sentia aquela vibração de estar vivo, e junto a tudo isso ele estava apresentando um quadro de ejaculação precoce. Então ele vem muito incomodado e ele quer resolver esses conflitos, né? Porque ele não está mais aguentando as coisas do jeito que estão, tá? E aí eu comecei, né, nós começamos um estudo do histórico da formação dele, né? Por quê? Da formação psicológica. Porque a gente precisa entender a estrutura, aquilo que ele foi exposto na sua infância, né, e que foi constituindo então a sua personalidade, a sua consciência, o seu ego, né? Então ele relata, né, que os pais deles eram rígidos e austeros, né, tanto o pai e a mãe, pessoas muito rígidas e austeras, porém existia uma afetividade. Então eles eram muito ligados às regras, exigências. Então ele tinha que ir muito bem na escola, ele tinha que ter uma disciplina em casa, ele tinha que, né, arrumar o seu quarto, a sua cama, e se não fizesse, as consequências eram pesadas, né? Era castigo, ele não apanhava, mas ele tinha consequências emocionais, né, de ficar de castigo, de ficar em casa, de ter trabalho extra para fazer, se ele não correspondesse àquela expectativa dos pais, que era, né, uma expectativa muito alta. Então eles eram muito realmente rígidos e austeros, mas eles eram, como eu disse, afetivos. Então também eles deram para ele essa esfera da afetividade, né? Eles recebiam a criança,
eles incentivavam, eles também elogiavam. Então não eram só críticas e austeridade. Então tinha até que um certo equilíbrio, né? Mas duas polaridades assim bem díspares, né? Convivendo. E ele também tinha, né, fora de casa, uma infância muito gostosa, uma cidade do interior, muitos amigos. Ele tinha 2 irmãos que eles se davam muito bem. Então ele tinha uma afetividade muito boa com o círculo de amigos, cidade pequena, todos se conheciam, né? Uma infância de subir em árvore, pegar fruta, brincar na rua, jogar futebol. Então tinha um contexto de gostar das coisas, e isso alimenta a afetividade, né? E a criatividade, a leveza. Então ele teve aí um certo equilíbrio, né, na infância dele, desses aspectos, né? E aí ele fica adolescente, fica jovem e começa a trabalhar. E ele é de uma família muito simples. E ele começa a trabalhar, né, num cargo como se fosse hoje um jovem aprendiz, né, um office boy dentro de uma empresa. E ele vai galgando cargos dentro dessa empresa, ele vai fazer um curso superior, até que ele chega nesse momento da vida, né, onde ele está ali buscando o acompanhamento psicológico. Ele é um alto executivo, extremo sucesso, com um ganho financeiro muito bom, extremamente bem sucedido. Então você tem ali o quê? Você tem uma persona, né, de um alto executivo, e ele cresceu do nada, então ele vai se constituindo, então ele tem muito orgulho disso. E todos naquela cidade pequena, e os pais, têm muito orgulho, porque ele é alguém, né, que sai de uma estrutura muito, né, simples, uma estrutura humilde. Ele estuda, ele cresce e ele é um homem de sucesso. Então ele é muito admirado por isso, e muito, quando ele retorna para essa cidade, né, visitar os pais, ele é colocado num pedestal pelas pessoas, pelos amigos que nunca saíram dali. Então isso tem um ganho, né? Tem uma coisa de ego muito forte nesse sucesso, e que leva, né, que mantém então esse trabalho mesmo, né, até praticamente 20 horas por dia, né? Então você percebe, né, a gente percebe que existe uma ligação hoje do que ele faz hoje, o comportamento dele frente às coisas, frente ao trabalho, muito ligado a essa estrutura dessa constituição psicológica dele, né? Ele conta que na adolescência, quando adulto jovem, né, ainda na cidade pequena, ele tocava violão, ele compõe músicas, né, a letra e a melodia, e gosta de escrever poemas. Então ele escrevia muitos poemas. Inclusive ele conquistou a mulher que hoje é a esposa dele, né, na época da psicoterapia, através da música, escreveu músicas para ela. Então a música foi um instrumento, né, a poesia, a criatividade dele foi um instrumento importante para o desenvolvimento dele. Inclusive o envolvimento social dele com as pessoas era através, né, da música e das poesias. E as pessoas admiravam muito ele por essas razões, né? Então assim, essa questão da criatividade mostra, o que mostra, né, para nós? Uma questão de uma sensibilidade que ele carrega nele, e que num dado momento da vida ele explorou bastante e ajudou muito no desenvolvimento dele enquanto pessoa, né? Ele é então, né, hoje casado, ele tem um filho de 14 anos, e com esse filho ele tinha uma postura, quando ele chegou para a terapia, muito austera, né, extremamente rígida. Ele cobrava muito do filho na escola, ele tinha que tirar notas brilhantes, ele não podia tirar menos que 9, e ele forçava o filho a estudar música. Então o filho tinha que estudar violão, porque ele dava muito valor para aquilo,
mas ele queria que o menino sentasse e estudasse pelo menos 4 horas por dia o instrumento. Então tinha, né, além de ter que estudar a música, precisava ser do jeito que ele queria. E ele cobrava muito do menino, e que, por sinal, não gostava nem um pouco, né, de música, nem de estudar música, mas fazia porque o pai forçava, né? Um menino que aguardava esse pai, por mais tarde que ele chegasse em casa, né, porque ele trabalhava muito, aguardava o pai para jantar, e esse menino sentia um orgulho muito grande de sentar na mesa com o pai e falar de notícias políticas, de comentar coisas sobre o conteúdo da escola que ele estava aprendendo, porque ele percebia que o pai ficava muito feliz, muito contente quando, né, vendo o filho prolixo, né, falando sobre política, contando das coisas da escola que ele aprendia. Então esse menino fazia esse esforço para receber a atenção e o elogio da parte do pai. Então o que a gente vê aí? A gente vê uma questão do padrão, né, da rigidez e da austeridade, né? Talvez até mais pesado do que na infância desse paciente, porque os pais tinham a afetividade bastante expressa também, e ele não tinha tanto, porque inclusive não tinha tanto tempo. Então ele chegava, jantava com o filho falava essas coisas e eles já iam dormir, porque de manhã ele já ia trabalhar novamente. Então tem aí um desequilíbrio, né? Não tem uma harmonia que tinha na infância dele, né? Bom, deixa eu ver aqui minhas anotações. Bom, então, pensando um pouco, né, nesse histórico familiar, né, da infância e tudo, a gente vê o quê? A gente vê a rigidez e a afetividade. Afetividade entrando aí com uma questão de sensibilidade, né? Quando a gente, né, então, vamos pensar a dinâmica do nosso trabalho enquanto terapeutas. Quando a gente percebe que na constituição dele, no que é muito genuíno, primário, lá na infância, tem a rigidez, tem a sensibilidade, a gente tem que olhar então para a vida dele agora. Então, a rigidez a gente já vê que está expressa na vida dele, está incluída no cotidiano dele, porque ele tem a rigidez com o filho, ele relata que na empresa ele não delega as coisas, ele tem uma dificuldade de delegar, né, para os seus subordinados, porque os subordinados não fazem exatamente como ele quer. Então ele também se sobrecarrega, né? Por quê? Porque ele é rígido e quer que as coisas sejam feitas exatamente da forma como ele faria pessoalmente. Então aparece para nós, no contexto, né, daquela situação, naquela situação que ele estava, a questão da rigidez. Mas aí a gente se pergunta, bom, ele na constituição natural dele tem a rigidez, mas tem a sensibilidade. E aí vem a pergunta: onde é que está hoje essa sensibilidade? Onde está a criatividade? Onde está aquela parte da personalidade dele que escrevia música, que tocava, que fazia poesias? E aí é aí que entra o questionamento. Então, onde que estava a sensibilidade hoje, e como que ela estava se expressando na vida dele naquele momento? Ele está em crise. Então a gente tenta resgatar a inteireza dele, porque ele não está sendo inteiro. Cadê a criatividade? E aí ele conta que não tem mais tempo para música. Isso chateia muito. Ele tem todos os seus cadernos de escrever, né, com seus poemas guardados numa gaveta. Ele tem um projeto de escrever um livro que está arquivado há muitos anos, que ele não consegue mexer nisso. E isso ele traz com grande frustração, muita frustração, porque é algo que ele gostaria muito de fazer, né? E aí a gente olha de novo para a teoria. Então, o que está dominando a vida dessa pessoa? É a persona, né? Porque ele tem a persona de um alto executivo. A manutenção dessa persona é trabalhosa e exige muita energia, e acaba
diminuindo, né? Deixando que as outras pessoas não apareçam, não se expressem, né? Então, qual é, né, se a gente vê esse panorama, qual é a proposta, né? Pensando uma linha de raciocínio da teoria junguiana, a proposta é que ele dê um espaço para as outras pessoas, né? Que ele traga para o seu dia a dia a sensibilidade, porque ele vai ter o quê? Um sentido, né? Um sentimento, uma percepção de completude. E ele precisa se relacionar com o meio usando todos os seus recursos. Ele, na verdade, está inibindo uma parte dele importante para a sua constituição. Para que isso aconteça, ele vai ter que mexer nessa dinâmica relacional, né? Então, a gente, né, a pergunta da psicoterapia é como que você vai exercitar esses outros papéis? Porque ele é pai, ele é marido, ele é irmão, né, ele é filho, e como que ele exercita isso na atualidade, né, nos dias de hoje, ali naquele processo, na época que ele buscou o processo psicoterápico, né? E aí, como Jung fala, não adianta, né, você vê que a gente até aqui entendeu também no racional como que essa dinâmica foi se instalando. Então nós percebemos isso, ele teve esse conhecimento no processo psicoterápico, mas esse conhecimento ele não é suficiente, porque ele é teórico. Então, o que Jung nos faz pensar? Como que ele vai então fazer uma experimentação, né, diferente. E aí ele se propõe, ele quer mudar essa realidade, e ele, num esforço muito grande, ele começa no trabalho a delegar tarefas para os seus subordinados, né, deixando que o subordinado faça a tarefa e traga o resultado para ele. À medida, né, do andamento disso, ele começa a perceber que o outro faz a tarefa e traz o resultado. Talvez o outro não faça a tarefa nos passos que ele faria, da forma como ele faria, mas o subordinado está trazendo um resultado. E isso começa a mostrar para ele que ele não precisa ter esse controle. O que ele está fazendo ali, o que está acontecendo? Ele está vendo que o controle e a rigidez não precisam se expressar dessa forma como ele estava expressando. E veja que interessante, né? A partir do momento que ele consegue delegar, ele fica mais livre, né, no trabalho, e ele consegue trabalhar menos horas por dia. Isso, né, faz com que ele vá para casa mais cedo e ele pode estar ao lado da esposa e do filho por mais tempo. Então, vocês vejam que uma transformação vai levando a outra, né? No caso, a transformação começou pela austeridade, né, pela rigidez no trabalho. Num outro caso, se fosse um outro momento, poderia começar com o filho e depois chegar no trabalho. Mas, neste caso, começou no trabalho e foi para dentro do âmbito familiar. E é exatamente isso que Jung fala na sua teoria, né? O quanto a gente mudando um comportamento, mudando uma forma, então ele mudou o padrão de resposta dele frente ali ao trabalho, isso vai repercutindo em todos os âmbitos, em todos os aspectos da vida, né? Vamos ver aqui as anotações. Então, como ele começa a ir mais cedo, ele começa uma relação de aproximação com esse filho. Então, o filho continua nessa dinâmica de querer conversar da política, mas ele tem mais tempo. Então, ele vai no quarto do filho, pega também o violão e toca um pouco para esse filho. Ele começa a entrar em contato novamente com a sua sensibilidade. E começa a contar para o filho coisas da infância dele, né, causas de pular o muro da escola para roubar fruta na chácara do vizinho, e começa uma relação diferente com esse filho, e esse filho passa a conhecer um pai diferente, né? Se a gente perceber, a estrutura começa, né, essa estrutura que ele tinha, o padrão que ele tinha, começa a
craquelar, começa a apresentar em diferentes aspectos mudanças muito importantes, né? E aí, então, acontece um relaxamento global, né? A ansiedade diminui, a ejaculação precoce também, no processo de fertilização, né, do tratamento que ele está fazendo com a esposa finalmente engravida, né? A gente pode olhar e pensar isso como uma mudança energética, né? Aquela tensão que eles viviam, aquela estrutura, ela não é uma estrutura fértil, né? Então a esposa não engravidava. A partir do momento que vem a afetividade, que se torna um ambiente criativo e de fertilização de coisas, essa energia contribui para o sucesso, né, do processo de buscar uma gravidez. Faz todo sentido, né, dentro do pensamento junguiano. Bom, no meio desse processo, quando tudo estava se configurando, ele traz um sonho. Eu vou ler o sonho para vocês, para a gente vendo alguns aspectos, como eles realmente existe esse trânsito do inconsciente com a consciência. Então o sonho traz elementos que ele precisa entrar em contato, né? Então o sonho é o seguinte: ele viajava num ônibus, sentado, e existia uma pressão muito grande no corpo dele que segurava ele sentado no banco do ônibus. Essa pressão, né, impedia que ele saísse dali. Então ele estava aprisionado no banco do ônibus e o ônibus indo, né, viajando. O ônibus vai por caminhos que ele fica muito aflito, pois não queria seguir aquele caminho. E ele não consegue mudar a direção do ônibus, porque é o motorista que está dirigindo, e ele não consegue falar com o motorista, que conduz o ônibus e não tem tempo para conversar com ele. Ele se sente muito agoniado, pois não quer ir para o outro, né, não quer ir para onde o ônibus está indo. Ele dorme no ônibus, então dentro do sonho ele dorme, e sonha que está com o violão e começa a tocar música. O motorista vai ouvindo a música e começa a ficar hipnotizado. E o sonhador percebe que, conforme a nota, o acorde que ele fazia no violão, o motorista mexia a direção do ônibus. O sonhador então passa a controlar esse ônibus, né? Então ele, a partir da sua música, a partir dos acordes, ele consegue dirigir o ônibus através do motorista. Nesse momento que ele começa a dirigir o ônibus, o sonho se transforma e o ônibus, né, se transforma em um carro de luxo, de uma marca que ele gostava muito, né, na vida real. Se transforma nesse carro e ele segue feliz, rindo, super satisfeito pelo caminho, né, dirigindo. À época, né, esse sonho dentro da psicoterapia, na época ele estava trabalhando a necessidade de dar vazão a essa criatividade e a sensibilidade, né, que trariam para ele a satisfação na vida. Então ele traz esse sonho e nós podemos fazer ligações bem importantes e ver as imagens que o inconsciente está trazendo. Então, né, ele está dormindo, a consciência baixou a guarda, então o inconsciente manda elementos, manda imagens que traduzem essa necessidade. Então vamos lembrar da função compensatória da psique e da função transcendente, não é? Para a formação desse sonho. O que mostra então, né, esse sonho? Vamos pensar nas figuras. Ônibus é um transporte público, é algo do público, de todos, uma coisa generalizada. Então naquele momento, ele não estava no controle da vida dele, ele estava dentro de um ônibus, correspondendo a uma coisa pública,
né? Então existe uma pressão social para que ele continuasse sentadinho lá no ônibus, cumprindo o papel dele, né? Nós falamos sobre a persona do alto executivo. Então ele estava indo a direção, né? O ônibus estava indo para onde o motorista queria e ele estava se sujeitando àquilo, né? Quando ele, né? Aí ele dorme, ele sonha que ele está com o violão. Aí tem a entrada da criatividade, da sensibilidade. Então, a partir dessa sensibilidade, ele começa a tocar e começa a hipnotizar o motorista. Então, aquela força motriz, né, aquela força que direciona, que está na figura do motorista, começa a ficar sensibilizada escutando aquela música. Ou seja, quando a criatividade aparece, quando a sensibilidade aparece, o motorista fica refém, né, dele. Isso mostra o quê? Que é através da sensibilidade, da criatividade, que ele vai tomar o controle e vai sair daquela situação que ele está sujeito, que ele está prisioneiro. Tanto que no momento que ele com os acordes consegue dirigir o ônibus, ele toma para ele o poder da direção. Quando ele toma esse poder, ele automaticamente, o ônibus some. Por quê? Ele não está mais sujeito àquele padrão que está imposto a ele. E ele, então, está dentro de um carro dele, um carro particular. Então, o carro é diferente do ônibus, né? Porque o carro é como se fosse pessoal. Aí é o transporte dele e ele dirige. E quando isso acontece, ele sente, né, uma estrela, feliz, segue feliz, rindo pelo caminho. Então o sonho está vibrando e está trazendo esta questão, né, da expressão da afetividade dentro, né, do cotidiano desse paciente. E aí nós trabalhamos muito esses elementos do sonho e ele então, né, começa a praticar a não rigidez, a criatividade, tudo que eu contei para vocês que foi mudando a estrutura como um todo, né? Deixa eu ver aqui as anotações. Então a persona, aquela persona que dominava, né, a vida dele, passa a não dominar mais. Ele continua sendo um executivo de sucesso, mas agora ele está sendo um pai, ele está sendo um marido, ele está exercitando, né, esses outros aspectos da vida dele. Então, o sentido de completude vem contribuir para a qualidade de vida. E aí ele consegue enxergar e sentir prazer em outras coisas. Então a incorporação daquilo, né? Então ele no processo, ele retoma, ele mesmo também começa a estudar música, ele começa a escrever novamente as suas poesias, ele tira da gaveta aquele projeto de escrever um livro e vai concretizando. À medida que o processo vai caminhando, ele vai concretizando isso e a constituição original dele começa a fazer todo o sentido e começa a se expressar numa totalidade, né? Então, coisas que tinham ficado esquecidas no inconsciente começam a fazer sentido. Então, vocês percebam a sensação de completude dele a partir dessa transformação, né? E isso é importante da gente ressaltar, que acontece exatamente porque ele se propôs a fazer diferente. Que Jung fala, né? Como eu disse, não adianta só saber teoricamente, mas o que a gente vai fazer na prática. Então, a terapia junguiana, ela não caminha se o paciente não fizer diferente. Porque foi fazendo diferente que ele traz o que ele sente, as emoções de como foi, né? Tanto as emoções boas como as ruins, e a gente vai ressignificando esse universo, né? E foi o início, né, dessa transformação no nível do comportamento que acaba desencadeando quebra de padrão e novas possibilidades, né? E aí a austeridade, né, e a sensibilidade estão juntas novamente. Então, coisas que estavam separadas acabam se unindo
e conseguindo um equilíbrio. Então ele transforma a relação com esse filho. Ele continua uma pessoa que exigente com o filho, que o filho tire notas boas, mas também, e aí vem o padrão familiar, ele tem a questão da afetividade, da música. Ele deixa esse menino estudar guitarra, porque ele não queria estudar violão, então deixa o menino estudar guitarra, e ele começa a flexibilizar. Então vocês veem como uma mudança lá na questão profissional vai em cascata, desencadeando transformações incríveis. E aí no final do processo desse, compare aquele homem que chegou para um processo e esse homem que está saindo do processo dentro de uma transformação incrível. Transformação que não é fácil, nós sabemos que quebrar padrão é uma coisa difícil, mas com a disponibilidade do paciente, isso vai acontecendo. E nós, terapeutas, precisamos estar muito bem sintonizados para identificar nesse caminho as figuras que aparecem nos sonhos, ou pontuar no comportamento dele o que significa cada comportamento, no trabalho, em casa, qual é a persona que está dominando, e qual é o equilíbrio que o processo está solicitando. Para isso, a gente, repito, vai para a teoria, faz a leitura e adapta dentro de cada caso. Esse caso foi um caso muito interessante, e a mudança na qualidade de vida de todos eles. Eu imagino que melhorou para os subordinados, melhorou para o filho, melhorou para a esposa e melhorou para ele. E a mudança foi muito grande mesmo e bastante significativa. Bom, esse foi o primeiro caso. Deixa eu trazer o outro caso para vocês. O outro caso é um rapaz de 28 anos, ele vem buscar a terapia porque ele estava vivendo um processo, ele era altamente destrutivo consigo mesmo, altamente destrutivo, ele bebia muito, ele mantinha relações sexuais promíscuas, bastante abusivas, nessas relações sexuais ele se machucava, ele tinha um padrão, ele dirigia bêbado, ele se colocava em situações de risco de vida realmente. E ele vem então buscar psicoterapia porque isso está só se agravando e ele está começando a ter problemas sérios de saúde pela questão do álcool, pela questão da promiscuidade sexual. E essa promiscuidade, ele buscava afetividade nessas relações, da sexualidade, na relação sexual, mas em cada relação ele se sujeitava a pessoas agressivas e ele acabava se machucando. E ele vem então nesse contexto buscar uma ajuda psicoterápica. E aí o que a gente faz? O histórico. Vamos fazer um levantamento de como ele se comporta. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Olha, a mãe dele não queria um filho, ela era muito infeliz no casamento, ela tentou abortar por 3 vezes e não conseguiu. E quando ele nasceu, a mãe rejeitou, não quis saber dele, ele foi cuidado por outros familiares. O pai era uma pessoa alcoólatra, violento com todos, batia na mãe, nos filhos, inclusive nele. E ele lembra que o pai dizia para ele que ele parecia uma menininha, que ele era uma bichinha, que era uma menininha, e ele lembra desde os 7 anos de idade, e o pai, se ele chorasse, ou se ele estava brincando, o pai vinha, agredia e falava que ele era uma menininha. A mãe só reclamava e dizia que estava cansada de tudo, e que estava casada, durante a infância dele, estava casada só por causa das crianças. Então ele sentia a mãe, um rancor muito grande que a mãe colocava nele, a respeito da vida. A queixa dele também é que ele tinha então essa destrutividade, ele tinha uma dificuldade de envolvimento afetivo, e ele tinha pesadelos constantes. E aí a gente entrou na questão dos pesadelos, que eram constantes e muito repetidos os temas do pesadelo. Então eu vou ler para vocês
né, o que esse sonho, esse pesadelo dizia. Era o seguinte, um monstro corria atrás dele, então com frequência ele tinha esse sonho que tinha um monstro. O monstro corria atrás dele já adulto, então ele era adulto no sonho e o monstro corria atrás dele. Ele corria muito, e quando o monstro estava para alcançá-lo, assim que o monstro ia pegar ele, e ele iria morrer, um menino sai de dentro dele, né, paciente, sai de dentro dele e começa a correr na frente. Então o monstro está correndo atrás dele, ele é adulto. Quando o monstro vai pegá-lo, sai de dentro dele, né, dele paciente, não do monstro, um menino que começa a correr na frente, mostrando o caminho melhor para escapar do monstro. Ele começa a prestar atenção no menino e começa a correr mais rápido, despistando o monstro. No sonho, ele relata que o menino era ele, criança, né? Em vários momentos, enquanto ele está naquela corrida, ele se distraía e meio que parava de seguir o menino. E o monstro, nesse momento, reaparecia perto dele, quase pegando, e ele voltava a se concentrar no menino. E aí o monstro sumia de novo porque ele corria mais para frente, né? E aí você tem, né, ele adulto com ele menino. Esse menino no sonho, né, vamos fazer uma análise de uma parte do sonho. Quando surge o menino, quando surge a criança, quando surge a essência, quando surge a criatividade, a afetividade, ele consegue escapar do monstro que vai matá-lo, né? E aí nesse sonho a gente teve a opção de trabalhar com a imaginação ativa, que é uma estratégia, né, uma técnica muito interessante, que propicia um crescimento pessoal, né? Então, o que é na imaginação ativa? Nós fizemos as personagens conversar. Então a gente tinha ele adulto com ele menino. Então a gente falou, o que você adulto tem para falar para esse menino? E o que o menino tem para falar para esse adulto? E aí quando começa essa conversa, na verdade são elementos dentro do paciente, da infância e do adulto, conversando. Então eles falam dos medos que eles têm, fala da necessidade de amor, de carinho, o medo do monstro. A criança fala como que ela domina o monstro. E essa conversa criativa, e é uma imaginação ativa, então ele está imaginando essa conversa, ela vem da projeção do que esse menino e do que esse adulto dentro dele acreditam. Então você começa a ter crenças e possibilidades de padrão, né? Depois a gente faz, né, o monstro conversar com o adulto, o monstro conversar com a criança. Então são eles que são aspectos do sonhador conversando com o que é assustador, com a sombra, com o monstro, com o perigo. Esta conversa traz à tona todos esses elementos de projeção, de crença e de medos. E a partir daí a gente começa, né, a gente pincela nesse diálogo elementos da psique que precisam ser elaborados. Então, como que é esse adulto hoje escutar essa criança? Cadê essa criança dentro dele? Vamos trazer essa criança para perto, porque quando essa criança está perto de mim, o monstro vai embora. E aí começa todo um trabalho de elaboração, né? Então a gente, quando promove esse encontro do adulto, do menino e do monstro, o que acontece, né? O menino apresentou, né, no caso da imaginação ativa, o menino apresentou o adulto para o monstro, né, dizendo o que cada um tinha de melhor. O adulto e o monstro se tornam amigos. Então, através da criatividade, através da ingenuidade, através da semente que vem na criança, esse adulto consegue começar a lidar com seus aspectos sombrios, né? E passa a ser amigo desse aspecto. Então o aspecto não vem mais dominá-lo e matá-lo, mas ele passa a ser constitutivo dele, e a partir daí, se é dele,
ele consegue se relacionar e vai conseguir mudar o padrão. E aí acontece uma integração, né? Nós estamos falando de sombra, de luz, de bem, de mal, que são as polaridades que Jung traz, né? Então, na prática, o que a gente percebe, né? Que ele, adulto, precisava ser mais genuíno, espontâneo, criativo, brincalhão, né? Deixar de ser assustado com a vida, de ser medroso. E tudo isso vem daquele padrão, né? A mãe queria que ele morresse, a mãe não queria, o pai era agressivo, tudo que ele conhecia era um ambiente de hostilidade. Então ele só poderia se colocar na vida com hostilidade, né, na questão sexual, na bebida, na autodestrutividade. Era a energia que ele vivia. E quando retoma na criança aquilo que é natural dela, e ele traz isso para a vida adulta, todo o padrão de relação começa a mudar, né? Então, como diagnóstico, né, o que a gente vê? Ele, adulto, buscava a destruição, pois nada valia a pena. Então ele está concretizando a mensagem da mãe e do pai, né? E aí, com as atividades, muda o relacionamento dele com ele mesmo e com toda essa realidade, né? Outra coisa que ele fez, e que isso é muito interessante, ele foi conversar com a mãe. Então nós conversamos, né, preparamos essa conversa, e ele foi perguntar para a mãe por que ela fez aquilo com ele. E ela contou da infelicidade dela, da vida dela, e ele pôde perceber que o problema dela não tinha nada a ver com ele, não era a pessoa dele. E isso tirou um peso muito grande de toda a situação, né? Ele pôde perceber que o problema não era ele, o problema estava nela. Ela se relacionou com a vida daquela forma. Então ele não era incompetente, ele não era um peso, ela fazia da vida aquilo. Isso dá uma tranquilidade muito grande para ele, né? E a possibilidade de expansão, então, muito maior, porque não existe aquele peso. A partir dessa conversa com a mãe também, ele diminuiu bastante o comportamento agressivo, se tornou uma pessoa muito mais calma, né, e integrada, e pôde realmente mudar essa realidade. Então ele passa a beber menos, ele começa a buscar realmente um relacionamento afetivo, porque antes era uma coisa muito mais sexual, e ele realmente muda a esfera dos seus relacionamentos, né? Então, de novo, a gente observa que ele teve que praticar, ele teve que fazer diferente, ele teve que ir lá na fonte, né, das suas vivências e limpar as esferas das coisas com a mãe, né? Com o pai não foi possível, o pai já tinha falecido na época da psicoterapia, né? Mas ele, inclusive, usou uma técnica de escrever uma carta para o pai, para colocar para fora tudo aquilo que ele queria, né? Foi também um processo muito interessante, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso, né? O quanto a nossa intervenção, para ser efetiva, nós precisamos nos ligar a esses pacientes, né? E ir descendo o nível, né? Descendo o nível no sentido de profundidade, né? Da atuação. Então a gente começa na superfície com a investigação. Me conta do teu pai, da tua mãe, das figuras, porque vocês vejam nos dois casos como foi importante a gente entender o momento da constituição da personalidade. Então, para que a gente consiga contribuir no processo de individuação dos nossos pacientes, nós precisamos entender a constituição lá de trás, como que ela se apresenta hoje nessa crise que ele traz a queixa, qual a necessidade que está se desmascarando na nossa frente. Para isso, a gente precisa entender a teoria e a dinâmica. Porque a dinâmica nós vamos propor a ele, é exercícios, é fazer, mas a gente precisa saber como que essa energia psíquica transita, né, entre as instâncias psi. Então, o nosso conhecimento teórico, que é o nosso propósito nesses encontros, foi que você comece a estudar isso e a identificar essas coisas. Então, faça esses exercícios, né, escreva os casos que você atenda, faça ligações da teoria, tenham sempre a supervisão, né, e você vê que você vai construindo um profissional efetivo.
que consegue dar conta, que consegue trabalhar com os conteúdos que o paciente traz. E cada vez que você vai praticando isso, você vai ficando melhor nisso, né? E a tua condição de psicoterapeuta, né, o teu papel, essa persona, vai abrilhantando, crescendo e transformando, né, o que é mais importante, transformando realmente vidas. E essa sensação é muito boa, né, de ver toda essa transformação, um processo que você fez parte, né? E também ter muito claro para a gente que a gente não vai fazer o processo sozinho, né? Então não se frustrar quando as coisas não vão em frente, porque depende muito da postura e das possibilidades do paciente fazer diferente, tá? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado as nossas conversas. Podem também ainda mandar as dúvidas desse webinário, comentários, que eu respondo para vocês, como eu tenho feito. Muitos de vocês já terminaram as supervisões, né? E se tiverem interesse em continuar com supervisões, a gente conversa. É só mandar um e-mail para contato@academiajunguiana.com.br, né? E a gente conversa sobre futuras supervisões. E para quem ainda não terminou, vamos agendar as supervisões e seguir o nosso trabalho, né? Eu acho que os objetivos foram alcançados. A gente viu funcionamento, estrutura e prática da teoria, né, junguiana, que é o propósito do Jung Transforma. Então, eu agradeço muito. Acho que a possibilidade também que vocês me deram de passar esse conteúdo para vocês também me enriqueceu bastante. Eu também revisitei os conteúdos e vamos lá, vamos continuar esse desenvolvimento, vamos estudar juntos, vamos continuar crescendo dentro da nossa carreira como psicólogos. Isso vai te trazer um retorno financeiro, uma satisfação pessoal, um engrandecimento pessoal, tá bom? Gente, um grande abraço e a gente se vê. Tchau!